E aí galera, tudo bom? A conversa de hoje é sobre treinamento resistido e suplementação. Tá? A gente sabe que é muito popular dentro de qualquer local onde a prática de exercício seja realizada o uso de suplementos para tentar de alguma forma aumentar a performance do exercício, os resultados que o exercício pode nos dar. Né? E os suplementos mais comumente utilizados, entre os suplementos mais comumente utilizados, estão suplementos baseados em proteínas, geralmente whey protein, e suplementos com carboidrato. A gente sabe que o treinamento resistido associado ao whey protein tende a aumentar a disponibilidade de aminoácidos e, por consequência, incentivar a síntese de proteína muscular. A gente sabe também que a suplementação com carboidrato e o seu efeito no aumento da secreção de insulina pode disparar vias de sinalização para que o músculo também se desenvolva. Tá? Existe uma técnica de suplementação que é utilizada em algumas fases do treinamento, geralmente no off-season, na fase fora do período onde você quer uma grande definição muscular, que é aumentar de forma bastante drástica a ingesta total de calorias, principalmente de carboidrato, de gordura e de proteína, né? Tudo ao mesmo tempo durante um determinado período de tempo. Em geral, a pessoa que defende esse tipo de efeito de bulking, né? Efeito de comer muito mais do que normalmente se come, defende dizendo que você vai ter então maiores picos de insulina, maiores disponibilidades de aminoácido e, por consequência, um efeito maior de hipertrofia. Tá? O problema é que isso nem sempre é verdade. Tá? Esse aumento da concentração de insulina no sangue tende a aumentar a resistência que o organismo tem à insulina e, por consequência, diminuir a síntese de proteína muscular. Ainda mais, a gente tem que o aumento exagerado da disponibilidade de proteína pode levar a um aumento exagerado da disponibilidade de aminoácido e nem sempre aminoácido demais acaba sendo bom. Né? Existe uma teoria de um autor de uns 5, 6 anos atrás, a teoria do efeito do músculo cheio, aonde a partir do momento que o músculo já chegou no seu limite de absorção de proteína, de aminoácido, ele começa a levar esse excesso de aminoácido para vias catabólicas, para você poder gerar energia a partir desse aminoácido, já que ele está bastante satisfeito com aminoácidos para gerar hipertrofia muscular, e você não tem nenhum aumento, incremento adicional na síntese de massa magra. Além disso, você começa a aumentar a sua capacidade de estocar gordura. Você fica mais habilidoso para estocar gordura, o que de certo ponto não é muito vantajoso. Tá? Tem muita gente que não acredita nisso. E no início desse ano saiu um estudo de pesquisadores da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, que deu uma luz muito grande a respeito justamente dessa ideia de excesso de suplementação durante algumas semanas. Né? Eles pegaram vários sujeitos treinados, com bastante experiência em treinamento com pesos, né? Todos homens e todos já fazendo uma dieta adequada para o propósito deles. Então, ninguém ali estava abaixo do recomendado para os nutrientes, né, não estavam abaixo do recomendado para o efeito de hipertrofia que era o desejado. Tá? Eles pegaram esses sujeitos que em média consumiam de 2.400 a 2.700 quilocalorias por dia e aumentaram essa ingesta total calórica para até mais ou menos 3.700, 3.800 calorias por dia. E esses sujeitos foram divididos em dois grupos. Um dos grupos recebeu um aumento da ingestão calórica baseada única e exclusivamente em carboidrato, enquanto que o outro grupo recebeu esse aumento da ingestão calórica de carboidrato e proteína, ambos os grupos recebendo essa ingesta a mais nos dias do treino em 2 doses, 30 minutos antes e 30 minutos após o treino, e nos dias onde não tinha treino, numa dose única durante o período da tarde. Tá? Esses sujeitos, antes de fazerem essa suplementação, já tinham um adequado aporte proteico, todos recebiam mais de 1 grama por quilo, 1 grama por quilo de peso corporal por dia
de proteína na sua dieta normal, sendo que o grupo que recebeu proteína extra passou a receber mais de 2 gramas por quilo de peso corporal por dia, o que é uma quantidade de proteína relativamente grande. E quais foram os resultados encontrados com os sujeitos? Bom, todos os sujeitos aumentaram a força muscular, todos os sujeitos aumentaram a massa total e todos os sujeitos aumentaram a gordura corporal. E ponto. Acabou aí os resultados. Ninguém aumentou mais massa magra, ninguém aumentou nenhum tipo de secreção hormonal ligado à hipertrofia, ninguém aumentou nenhum tipo de marcador de síntese de proteína muscular. E quais são as explicações para isso? Bom, a gente tem 2 explicações. A primeira é que provavelmente essa teoria do músculo cheio se instalou nesse sujeito. E a quantidade de proteína que já era adequada antes da suplementação passou a ser exagerada após a suplementação. E com isso não foi nada aproveitado além do que já era aproveitado. Um estudo recente mostrou que você comer grandes doses de proteína, acima de 40, 45 gramas por refeição, não é vantajosa e não vai gerar mais hipertrofia do que normalmente você queria. Aparentemente, 20 gramas é o limite máximo possível de proteína para ser utilizado. Tanto que os autores notaram que apesar de você consumir proteína, né, essas 48, 50 gramas de proteína, e elas incentivarem o aumento da síntese de proteína muscular nos primeiros 45, 90 minutos após a ingestão, essa proteína continuava alta por mais de 240 minutos, por quase 4 horas. Então, se a síntese proteica é estimulada em apenas 1h30 e esse aminoácido fica no seu corpo em excesso por quase 4 horas, é óbvio que você não está usando todo esse aminoácido. E, de novo, esse aminoácido agora vai acabar sendo oxidado, você estimula o catabolismo desses aminoácidos para geração de energia e esse excesso de aminoácido acaba saindo na forma de ureia lá na sua urina. Além disso, você está desenvolvendo a capacidade de guardar mais gordura a partir desses aminoácidos que vão ser degradados. Tá? Da mesma forma, nesse estudo, o consumo, né, de carboidrato, apesar de provavelmente ter aumentado o pico de insulina, não foi suficiente para gerar mais estímulo à hipertrofia. A maior possibilidade é a supressão do marcador AMPK, que é um marcador que ajuda a insulina a incentivar a síntese proteica. Então, no excesso de insulina, aumenta-se a resistência do organismo à sua presença e, por consequência, esse marcador acaba não funcionando do jeito que deveria. Resumo da obra: depois desse estudo com excesso de suplementação de carboidrato e excesso de suplementação de proteína, os autores notaram que nada é melhor do que uma dieta adequada e balanceada, com proteína, carboidrato e gordura em quantidades ideais, que vão ser muito mais eficientes do que um exagero de consumo que normalmente a gente vê nas salas de musculação. Beleza? Você vai ver que aqui na descrição do vídeo está o link para você baixar o artigo e dar uma olhada, dar uma lida se você tem mais interesse. Tá? Se você quer ficar acompanhando as minhas postagens, tanto em texto, discutindo artigo, quanto em técnicas de execução, de exercício de musculação, abordagens biomecânicas eficientes e mais seguras do exercício de musculação, cadastre-se lá no meu site, tá? ricardosouza.pro.br. Você também pode curtir a minha fanpage no Facebook, tá? facebook.com/exercício resistido. E você consegue acompanhar tudo que eu estou postando lá de material técnico a respeito de prescrição de exercício com finalidade de saúde, qualidade de vida e assim por diante. Se você quiser me seguir no Instagram, é doutor.ricardo.souza, e lá no Instagram você vai ver o trabalho que a gente faz no CEPAF, no Centro de Pesquisa em Atividade Física, Exercício e Esporte da Unibrasil, no qual eu sou coordenador. Se você é dono de academia ou coordenador de academia e quer contratar serviço de capacitação profissional aos seus professores, ou se você é um atleta, um entusiasta de musculação e quer uma assessoria na montagem do seu programa de treinamento com pesos, entre em contato comigo, professor@ricardosouza.pro.br, e eu vou ter o maior prazer em poder ajudar vocês. Beleza? Um abraço para todo mundo. Até a próxima.